Olá, pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra e fica comigo até o final, pois a palavra irá falar ao seu coração. E hoje, domingo abençoado, 23 de junho de 2024, quem tem sua fé em Deus reconhece as promessas dele e sabe que elas se cumprirão. Devocional 175 de 366. Leitura bíblica, Atos capítulo 11. Palavra-chave certeza. E hoje a palavra é: não se esqueça da promessa. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Ezequiel 37, versículo 14. Essa palavra dita nos dias do profeta Ezequiel também é vivida nos nossos dias. Naquele tempo, Israel era um povo devastado que vivia em exílio, ou seja, foram expulsos de sua terra natal. Eles conheciam a dor de perder tudo, de ser proibidos de professar a sua fé e de estarem numa iminência de uma morte certa nas mãos de um inimigo cruel. Naquele cenário, eles respiraram preocupações e inseguranças, e a angústia imperava no meio da nação. O povo vivia longe de Deus, separado, sem esperança e angustiado em meio a tantas tragédias. Talvez você encontre dessa forma, desesperançoso, sem perspectiva. Sentimentos ruins tomaram seu coração e o levaram à paralisia. Nessas condições, temos tendência de nos esquecer de Deus Pai e de suas promessas. Saiba, contudo, que as circunstâncias não podem sustentar a sua fé. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 13: Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: Não tema, eu o ajudarei. Ele está ao seu lado, pronto para ajudá-lo. Eu declaro que desânimo, medo, traumas e qualquer tipo de paralisia não tem mais espaço em sua vida. Havia uma promessa para o povo de Israel. Eles voltariam para sua terra natal. Da mesma forma, hoje Deus o lembra de todas as promessas que fez. Ele é com você, jamais o abandonou e o convida a confiar plenamente. Saiba que a vitória de amanhã começa com a escolha de confiar hoje. Deus Pai tem os melhores planos a seu respeito, portanto, volte-se totalmente para Ele, confie e vive plenamente os sonhos de Deus. Amém? Confie, pois Ele é fiel e justo para cumprir com as suas promessas. Amém? Bom, vamos para a leitura do Atos 11. E aproveito para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe dessa palavra, que essa palavra venha falar nos corações das pessoas. E assim você é edificado, e a pessoa será edificada, e todos nós seremos edificados. Amém? Atos 11. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entrastes em casa de varões incircuncisos, e comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento 2 sentidos, uma visão, vi um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu:
A voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou? E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, e tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E levantei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande o número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas a ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no templo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Lemos do 1 ao 30 do Atos capítulo 11. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.